O mal só é mal para aqueles que não entendem o que é verdadeiramente o mal. Muitos de nós costumam a fugir do mal, tendo uma noção de que o mal é o mal. Mas na verdade o mal não é o mal. O mal é um estado sagrado, de onde provém todas as coisas. Tudo na existência, tudo no existir, eles provêm do mal, eles provêm das trevas, eles provêm da escuridão. Isso é um entendimento, às vezes, que você pode achar de uma forma desafiadora, porque talvez a forma como você já sabe sobre isso seja de uma forma diferente, onde você acha que as coisas são de uma forma de iluminação, ou onde se encontra um mundo de mar de rosas, mar de rosas. Ou seja, nós temos aquela visão de que as coisas são lindas, mas esta é a forma que nós sabemos, é a forma que nós nos limitamos, mas na verdade existe algo que está por detrás de tudo. Toda a beleza, ele vem a partir de alguma coisa. Ele vem de um esforço, ele vem de uma estrutura onde existe a dor. Esta dor é a expressão de uma formação das coisas. É como se fosse o gênesis da criação. Todas as coisas, eles foram formadas, eles foram criadas de um processo, só que existem coisas primordiais que permitiram com que houvesse a continuação da criação, a continuação das coisas que nós temos, como a existência, como a natureza. Todos esses termos, é como se fosse que primeiramente houve o abismo, primeiramente houve o fogo, primeiramente houve uma estrutura tão feia que a gente não faz ideia, que a gente não tem a noção, mas a gente pode compreender isso de uma forma que a gente aprofunda através do nosso processo interior, através de tudo aquilo que a gente vive. Quando a gente transcende a nós mesmos, quando a gente transcende uma coisa rasa, uma coisa que simplesmente está em uma noção muito superficial, a gente acha a essência das coisas. Então, a essência da existência, a essência de qualquer coisa, eles vêm de uma estrutura que está muito além, que está muito além de algo raso, que está muito além de uma visão de beleza, uma visão que nós temos como se fosse um paraíso, mas na verdade o paraíso ele vem depois do inferno. A gente só pode chegar no paraíso em uma beleza depois de nós ultrapassarmos o inferno. E tudo isso são expressões da existência. Essa estrutura de que as coisas são feitas através de uma estrutura feia, de uma estrutura que está muito além da nossa compreensão comum, é um caminho de nós entendermos o além, de nós entendermos o propósito das coisas, de nós entendermos os elementos da existência. Quando a gente começa a entender os elementos que constituem a existência, a nossa visão mudaria, a nossa percepção mudaria, a forma como a gente leva as coisas, tudo mudaria. E eu vou tocar no lado do mal. Muitos de nós fogem do mal, muitos de nós simplesmente têm uma noção sobre o mal, de que o mal é o mal. Mas na verdade o mal não é o mal é uma bênção, o mal é como se fosse uma inversão. O bem é o mal é o bem. E toda essa estrutura, quando a gente entender melhor, a gente vai compreender. Por isso fique até o final deste vídeo para que você venha entender qual que é a ideia que eu quero trazer para você, qual que é o conhecimento que talvez pareça louco para você, que parece que não faz sentido, mas na verdade faz sentido, porque a vida não faz sentido, a essência da vida é não fazer sentido, mas quando você entende a realidade que está por detrás, é a partir dali onde você se joga nesta beleza que não faz sentido, mas é uma inversão que você precisaria entregar a sua consciência na profundeza da inconsciência, da subconsciência. Ali você vai entender o propósito da vida. Você vai entender a essência da vida. Então, quando a gente quer viver algumas coisas em nossa vida, faz de conta que tudo que você quer viver é o bem.
Por que que você quer viver aquilo que você quer viver? Porque para você isso é coisa do bem. Porque para você isso faz bem para você. Porque é isso que faz sentido para a vida. Então a gente vai definir isso como o bem. A gente vai definir isso como algum sucesso que a gente quer. E este sucesso a gente conquista. A gente quer viver certas coisas em nossa vida e a gente percorre o caminho. Esse percorrer o caminho, ele é formado por certas coisas. Então, a gente passa a compreender o mundo das dimensões. Existe uma divisão nas dimensões de existência que nos dão a compreensão sobre o bem e o mal. Como assim? Quando você quiser viver alguma coisa do bem, as coisas más vão acontecer. E às vezes você não estava preparado para se deparar com essas situações. Daí você diz que aconteceu alguma coisa que não era previsto. Porque você já planejou viver, ou seja, fazer alguma coisa. Você já planejou realizar alguma coisa. De repente acontece algum imprevisto. Às vezes acontecem situações que te colocam estagnados diante de alguma realização, de alguma coisa que você queira viver, alguma coisa que você queira fazer. E isso é uma expressão. A partir deste ponto você vai começar a entender a profundeza do mal. A gente não pode viver as coisas boas sem que as coisas maus aconteçam. Para o homem, o mal é o mal porque ele não conhece a natureza do mal. Porque essa natureza do mal, na verdade, quando a gente vive de uma forma limitada, a gente chama isso de mal. A gente acha que isso é o mal. Mas é porque a gente quer separar o mal do bem. A gente não quer compreender que o mal é a essência que a partir dali surgem as coisas. A partir dali as coisas nascem. Mas muitos de nós simplesmente querem se livrar dela. Porque a gente acha que o mal é o mal. Porque a gente já tem aquele conceito de que o mal, ele não era para nós vivermos isso. E certas pessoas costumam a se perguntar por que existe o mal. Mas neste vídeo você pode entender mais sobre esse termo. Simplesmente um toque específico nesse caso. Mas em outros vídeos, claro que eu posso falar mais sobre isso. Eu vou ampliando porque isso é simplesmente uma parte de várias versões sobre isso. Então quando você entende, quando nós queremos realizar certas coisas, algumas coisas do mal nos acontecem porque nós queremos viver o bem. A gente deixa de lado, a gente não entende que a gente só vai viver o bem depois de nós ultrapassarmos uma linha, um estado, uma dimensão, que é a dimensão que a partir dali se origina as coisas, a partir dali é onde se cria as coisas, é onde existe o gênesis da criação. Então, ali existe o abismo, ali existe o fogo, ali existe todos esses elementos que formam as coisas. E então, esse é o processo de manifestação, é o processo de criação, é o processo de uma consciência que se unifica com o universo. Então, quando o homem não tem a noção sobre isso, ele vive de uma forma limitada, porque isso é algo que vai condicionar a sua vida. Isso é que vai limitar a sua vida, porque ele ainda está na dependência de que alguma coisa acontecer do mal, isso vai limitar com que ele faça certas coisas, porque isso é o mal que a gente não está suportando. A gente acha que isso é algo do mal, porque nós temos essa noção, nós temos este conhecimento. Isso é uma das formas de nós entendermos sobre a limitação humana, de uma mente limitada, de uma mente simplesmente que está nessa relação de nós vivermos de uma forma normal, de uma consciência normal. Mas uma coisa que você deve perceber é que os seres iluminados, eles nascem do mal. Mas a gente acha que os seres iluminados simplesmente são de luz. Na verdade, eles são iluminados depois de haver as trevas dentro deles. Porque eles ultrapassam a escuridão, a partir dali vai nascer a luz.
essa é a forma de nós entendermos que a primeira coisa que acontece, a gente não pode chegar em número 2 sem que a gente passe pelo número 1, porque esse é o processo, esta é a formação. O que quer dizer que essa estrutura, este conhecimento, esta forma, esta linha de tempo de criação é uma forma de nós entendermos sobre o começo das coisas. É sobre nós entendermos a fonte. É sobre nós entendermos o lado sobre a vida, sobre o universo, sobre a existência de Deus, sobre a vida e todos esses. Então, a luz é simplesmente como se fosse uma parte que surge das trevas. Você pode imaginar que o universo astrológico que eu estou me referindo, onde há os sistemas planetários, nós estamos em sistemas que nós encontramos o Sol, nós encontramos a Lua, mas percebe que o resto do universo ele parece treva. Mas existe um ponto que existe a luz, que é o sistema do Sol. Por que existe o ponto de luz? Por que não houve aquela troca? Por que nós não temos esta noção? Ou seja, por que não houve essa inversão onde ao invés de o resto do universo for de luz, na verdade ele é de trevas. E a partir dali são colocados os pontos de iluminação, como os sistemas, as estrelas, o Sol e todos esses termos. Porque a luz ele surge da escuridão, porque a luz ele é formada a partir de algo primordial. Essa é a estrutura de nós entendermos os conceitos do bem e do mal. Então, tudo aquilo que a gente quer viver é como se fosse a dimensão onde se forma as coisas. Ou seja, é como se fosse que ele é algo secundário. A gente não vai viver alguma coisa que a gente quer manifestar sem que a gente passe pelo processo primordial, sem que a gente passe pela primeira fase. Quando a gente não passa pela primeira fase, a gente não pode manifestar aquilo que a gente quer. Então, o que acontece quando nós vivemos de uma forma limitada? Quando nós percebemos que este lado nos limita, ou seja, na verdade é a linguagem do amor que mantém as coisas no lugar. Ele mantém as coisas de uma forma justa. Isso vai nos dar a noção sobre se a gente quer viver alguma coisa, a gente precisa conquistar a mesma proporção daquilo que a gente quer no seu outro lado. Este outro lado é o lado da escuridão, é o lado primordial. Então, essa estrutura é como se fosse que o lado das trevas, ele tem uma parte, ele tem a proporção primordial e tudo aquilo que a gente quer viver, ele está em outra proporção. Mas a gente vai viver o que a gente quer quando a gente conquistar a parte primordial. É como se fosse que se a gente quer viver alguma coisa aqui, a gente deve conquistar a mesma proporção desse lado todo, nesse lado. E essa estrutura, ele nos dá a noção sobre a conquista. Ele nos dá a noção sobre nós pagarmos algum preço. É por isso que dizem que para que alguma coisa venha dar certo, ele falha tantas vezes. Porque algo de bom, ele vem depois de tantos erros. Porque os erros, eles simbolizam o lado da escuridão. O lado do mal, ele simboliza as partes que dão a origem das coisas. Porque é o lado, é a primeira fase da existência, é a primeira fase do Gênesis, onde as coisas são criadas, onde as coisas eles são formadas. Essa é a estrutura. Então, quando a gente vive de uma forma limitada, como se fosse que quando a gente percebe sobre essa existência do mal, essa existência desse termo que
surgem em nossa vida e a gente chama de mal, é porque a gente está limitado em conceitos, a gente está limitado em conhecermos a essência, a origem das coisas. E essa estrutura, ele nos dá a noção sobre, quando eu já falava que isso nos limita, ele quer dizer que nós limitamos a nossa consciência. É que nós simplesmente queremos viver as coisas do bem, como se fosse que a gente quisesse separar as coisas, como se fosse que a gente não quer viver as coisas do mal, como se fosse que a gente não quer passar por dificuldades, não quer pagar o que é necessário com que seja pago. Nós não queremos sentir a dor do processo, porque nós simplesmente queremos viver as coisas de uma forma imediata, nós queremos conquistar as coisas, mas nós não estamos a perceber que nós só vamos viver aquilo depois de conquistar a essência daquilo que a gente quer. Então, o conceito que você tem sobre o bem e o mal, você já pode ver nesta versão de uma forma mais ampla. E as pessoas que alcançam uma consciência que acessa uma expansão de consciência, na verdade eles alcançam este lado, porque este lado é o que governa todas as coisas. Ele é aquilo que dá o suporte das coisas, e essa estrutura é a estrutura que vai nos dar a noção e esta estrutura ele nos dá a noção sobre a matéria. A matéria é limitada, mas o que forma a matéria é a essência que forma a matéria. A gente não vai viver, a gente não vai manifestar as coisas sem que a gente venha conquistar a essência desta coisa. Então, quando a gente simplesmente quer viver algumas coisas, a gente quer manifestar tudo aquilo que a gente vive, as coisas mal nos acontecem. E eu não digo simplesmente em um sentido de nós queremos fazermos as coisas, mas também de uma forma aleatória, de uma forma normal. Porque que as coisas mal nos acontecem? Isso está em um estado, ou seja, está em um conhecimento, uma noção onde a gente precisa entender sobre a integração da vida, sobre nós entendermos que tudo isso são formas que existem para manter as coisas no lugar, para manter a justiça, para manter a identidade do homem, como se fosse a lei da gravidade. Essa é uma estrutura de manter as coisas no lugar. Então, vamos avançar para uma outra fase. O que eu quero dizer é que, ao invés de nós deixarmos com que isso aconteça de uma forma aleatória, os homens mais avançados, mais evoluídos, eles não esperam com que o mal aconteça. Na verdade, eles criam o mal. É como se fosse que o mal, na verdade, como muitos de nós procuram viver certas coisas, e estas coisas que a gente quer viver é a expressão do bem, é a expressão de alguma coisa boa. Mas então, ao invés de a pessoa ir atrás de esses termos, ele vai de uma forma invertida. Como se fosse que ele não procura a matéria em si, ele não procura as coisas em si, ele procura a essência daquele termo. E essa essência é o mal, é a escuridão, é a trevas, é aquele conceito de criação a partir da essência, a partir do ponto de onde nascem todas as coisas. E essa estrutura aqui, quando a gente entende, a gente cria o nosso próprio mal. A gente não espera com que o mal aconteça. Na verdade, a gente cria as coisas de uma forma que a gente deita toda a culpa em nós. De uma forma que quanto mais a gente culpa a nós mesmos, mais a gente aumenta o nosso poder de manifestação. Porque quando a gente está culpando as outras pessoas de várias coisas que nos acontecem, isso cada vez mais nos tira o poder de manifestação, porque a gente está limitando a nossa consciência, a gente está dividindo a nossa própria energia vital, mas isso pode acontecer de uma forma inconsciente, porque nós podemos estar dormentes, podemos não ter este conhecimento. Então, quando a gente expande
a nossa percepção, a nossa consciência, a gente percebe esta origem, a gente percebe este mal, a gente cria o mal, mas este criar o mal é depois de nós entendermos sobre como é que funciona o universo em um nível transcendente do bem e do mal. E esta percepção de nós transcendermos o bem e o mal nos dá uma integração a esse lado que cria as coisas, que manifesta as coisas. E isso é uma das formas de nós entendermos como é que funciona a existência do bem e do mal. Quer dizer que tudo isso que nós estamos a viver é uma estrutura superficial, mas existem as coisas que estão por detrás de toda essa superfície, porque essa superfície ele tem uma origem, ele tem um princípio, e esse princípio é como se fosse que os homens despertos, os homens iluminados estão por detrás de toda essa superfície. E como é que eles alcançariam esta zona onde poucos estão, onde eles não estão na superfície, eles estão por detrás, eles estão abaixo, que estão criando e influenciando toda a realidade. Isto porque eles conquistam o mal, eles conquistam aquela energia. Quando eu falo do mal, eu não quero dizer o mal em si, eu quero dizer a energia essencial, eu quero dizer aquilo que cria, ou seja, aquilo que dá um ponto inicial nas coisas. E esse ponto inicial é como se fosse a justiça. Essa justiça é que mantém as coisas no lugar, é que mantém cada coisa organizado onde deve. E isso é uma das formas de nós entendermos sobre nós pagarmos o preço para que a gente pudesse estar ou seja, para que a gente pudesse comprar certas coisas, para que a gente pudesse acessar certas coisas. E isso é uma das formas que acontece em um nível de manifestação, um nível de nós vivermos a vida que a gente vive. E é por isso que quando a gente está vivendo certas coisas, é como se fosse que nós estamos sentindo alguma culpa. A gente está em uma dimensão onde nós parece que nós nos colocamos em testes, nos colocamos em tentações. De repente acontecem coisas que parece que querem testar a nós mesmos, parece que quer tentar o nosso pensamento, e nós nos desviamos, mas na verdade tudo isso são criações da nossa mente, mas eles surgem a partir do conceito desta origem, deste mal. É para que isso pudesse formar a realidade. É como se fosse que a realidade ele não pode existir sem que pudesse haver a Terra. Ou seja, é como se fosse que não pode haver alguma coisa que estivesse em cima de alguma coisa se não houvesse a Terra, se não houvesse uma superfície para suportar. Então, quando a gente quer viver isso, muitas das vezes a gente, como nos separa deste conceito do mal, a gente não cria esse suporte. E quando a gente não cria o suporte, se a gente simplesmente chegar aqui, muitas das vezes a gente cai, muitas das vezes a gente falha, porque nós nos separamos desta superfície. Então acontecem os testes, o universo vai testar a nossa paciência, a nossa consciência, a nossa forma de conquistar certas coisas através dos testes, da dor, das situações e várias outras coisas. Mas tudo isso são formas que vêm para criar esta zona, esta terra, este suporte para manter a matéria em uma superfície, para manter as coisas como se fosse que já aconteceram, como se fosse que isso já existe. Então, não pode existir sem que houvesse a primeira coisa. A gente não vai colocar alguma coisa no ar, ele vai cair. Então, para que ele não caia, é necessário que haja o que vai suportar. Então, o que vai suportar é esta essência, é o termo primordial que mantém as coisas no lugar. Então, nesse termo,
Ao invés, mas isto acontece para muitos que não têm a consciência. Para aqueles que já acessaram uma consciência mais iluminada, eles já perceberam sobre isso. Ao invés de acordar com que a vida venha trazer as coisas do mal, eles mesmos criam o mal para manter as coisas. Para manter as coisas no lugar, para manter as coisas conquistadas em sua vida. Para criar as coisas que, mesmo a realidade fosse ainda um pouco mais limitada. Porque isso também se trata em uma dimensão da eternidade. Esta dimensão da eternidade, onde não há tempo, é esta percepção, onde já existe esta dualidade unificada. Já existe esta transcendência. Então, os deuses criam o mal ao seu favor. Ao invés de ver o mal de uma forma que causa o mal, como muitos de nós têm esta noção, eles veem o mal de uma forma muito diferente. Eles veem isso e usam isso ao seu favor, porque já perceberam a essência desta realidade, desta noção, desta existência. Então, essa é uma das formas de você entender e você comece a usar isso a seu favor. Todo o mal que está acontecendo em sua vida são formas que surgem para provar, para manter as coisas no lugar. E quando você conquista, ao invés de você procurar as coisas que você quer viver em si, você procura perceber a essência desta coisa. E isto é a realidade, isto que mantém, ou seja, isto é o sistema do governo do universo. Se você entender isso, então você muda várias coisas sobre a sua percepção sobre a vida. Eu ainda vou falar muito disso em outras versões. Eu espero encontrar você em próximos vídeos para que você venha entender mais, você venha expandir a sua consciência, a sua percepção sobre todos esses conceitos. Então, se você gostou deste vídeo, se você tem alguma dúvida, deixe no comentário alguma coisa. Eu espero encontrar você em próximo vídeo.